Reverendíssimo Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, queridos irmãos e irmãs presentes nesta Igreja Matriz de Santa Rita de Cássia, internautas que nos acompanham pelas redes sociais, talvez você esteja hoje aqui pela primeira vez este ano, mas esta comunidade fez uma caminhada de 13 dias, que se encerrou ontem, na nossa trezena em louvor a Santa Rita. E em todos os dias, o sacrifício eucarístico, a pregação da palavra, para que pudesse culminar hoje com este momento tão importante, com este momento tão bonito, que é celebrar o padroeiro. E quando nós falamos de Santa Rita, nós precisamos entender os milagres que nos cercam ainda hoje. E eu creio que um dos grandes e mais importantes milagres de Santa Rita de Cássia é trazer o povo para a igreja. Eu acho que não tem coisa melhor que isso, né? Porque como explicar que uma mulher que já morreu há mais de 500 anos, que vocês não conhecem, não é parente, não viu nada, e aí ela traz essas multidões na sua festa para fazer um encontro com Jesus. Como nós ouvimos, nasceu na Itália, né? Filha de Antônio Amata, lavradores, mas um casal de muita oração. E a vida de Santa Rita, nossa patrona, ela desde pequenininha queria ser religiosa, mas os pais queriam que ela casasse. E aí os pais fizeram que ela casasse, ela obedeceu os pais. Olha a obediência aqui. E quando ela casa, infelizmente, durante 18 anos, ela sofre com o marido que é infiel, ela sofre com o marido que bebe muito, que com certeza às vezes brigava, xingava, até fisicamente atingia a Rita. Mas ela ali não perdia a esperança, porque ela sabia que Deus ia atender o seu pedido. E qual que era o pedido? A conversão do marido. E isto aconteceu. Depois de 18 anos, o marido dela se converte, aceita Jesus. Mas quando ele aceita Jesus, os inimigos não o perdoaram. E aí acabaram matando o marido de Santa Rita. E ela tinha um casal ela tinha 2 filhos gêmeos, e os filhos ainda com 14 anos, querendo vingar a morte do pai. Mais uma vez essa mulher chega diante de Deus e diz: se for para os meus filhos manchar a mão de sangue, eu prefiro que o Senhor os leve, para que eles possam ser salvos. E os 2 morreram, pegou uma doença e os 2 morreram. E aí ela fica viúva, sozinha, sem marido, sem filhos, e ela vai então realizar o seu grande sonho de entrar no convento. Mas ali no convento não é aceita, porque era casada, porque era mãe, então naquela época não queriam aceitar Rita ali. Mas ela, com a sua devoção a São Francisco, São Nicolau e São João Batista, entra em êxtase e de repente se encontra dentro do convento. E aí as irmãs não tiveram o que fazer, aceitaram Rita ali. E alguns episódios, quando nós ouvimos falar de Rita, ela viveu 40 anos no mosteiro. Olha que bênção de Deus, porque ela morreu com 70 e tantos anos, né? E vejam bem, que desde pequenininha, eu fico olhando essas coisas. É o episódio das abelhas de Santa Rita, né? O padre Neuci esses dias teve que mandar retirar aqui, aí eu me perguntava por quê. Aqui atrás da igreja, se cresceu lá, não sei como era, poá de abelhas. Aí, por que as abelhas vão atrás de Santa Rita? Porque quando ela era pequenininha, a mãe dela trabalhando lá, as abelhas brancas vinham e sobrevoavam aquela criancinha, até colocava mel, mas não picava a criança. E já se fala que ali aconteceu um milagre de um lavrador que cortou a mão e que ao tentar tirar as abelhas da criança, teve a sua mão curada. E é engraçado nós olharmos, porque esse enxame, ainda temos um enxame de abelha perto da igreja de Santa Rita, e de vez em quando elas conseguem fazer um buraquinho e circular a urna onde está o corpo de Santa Rita, lá em Cássia. As uvas, esse milagre está lá para quem quiser ver, né? Porque é um milagre que mostra o poder da obediência. Porque a madre, querendo testar Rita, falou para ela assim: você vai aguar este pé aqui de uva, a parreira. Só que Rita olhou e estava seco, tinha morrido. Mas ela, obediente, começou a jogar água todo dia. Ela aguava aquilo ali. E não é que brotou
daquela parreira e da uva até hoje. Está lá para quem quiser ver. As rosas de Santa Rita simbolizam uma roseira que ela plantou e que em pleno inverno, caindo neve, milagrosamente essa roseira dava rosas. E este pé de rosas também está lá até hoje. Os figos também foram a mesma coisa. A figueira, cujos figos maduros ela pede estando no leito, e as irmãs vão lá e levam esse figo para ela. O espinho de Santa Rita, na fronte de Santa Rita, quando a gente olha para a imagem de Santa Rita, porque ela pede para participar das dores da coroa de espinhos de Jesus, e um espinho se desprende daquela coroa, porque ela estava contemplando Jesus crucificado, e vai fazer um furo na fronte de Rita. E a gente precisa entender que esse espinho fez uma ferida que doía muito, e que exalava um mau cheiro terrível. Ninguém suportava ficar perto de Santa Rita, mas ela carregou isso por 15 anos, até o dia da sua morte. E no dia da sua morte, aquele estigma desapareceu, ficando apenas uma mancha de onde se exalava o perfume de rosa. Então, essa devoção a Santa Rita por todas essas coisas, a mulher que traz o crucifixo na mão para nos ensinar a meditar nos mistérios da paixão. Esse hábito dela que representa a vida religiosa, ela entrou no convento agostiniano, né? Então a gente diz assim, o véu preto representa os votos perpétuos que ela fez da castidade, da obediência e da pobreza, e o branco significa a pureza do seu coração. Vejam bem, meus irmãos, que no dia 22 de maio de 1457, essa mulher vem a falecer, e quando ela estava morrendo, o sino do convento tocou sozinho. São tantos sinais, uma profundidade tamanha, que não tem como a gente não falar, que Jesus quis, através de Santa Rita, manifestar o seu carinho por aqueles que são fiéis, manifestar o seu carinho por aqueles que se dedicam, que se entregam. E todos nós sabemos, o corpo de Santa Rita, ele foi exumado no ano de 1627, 150 anos depois da sua morte, e o corpo dela estava intacto, como nós temos vários santos que têm este milagre de o corpo não se corromper. E vejam bem, todo esse sofrimento, todas essas coisas que esta mulher passou, né, eu costumo dizer, ela ainda demorou 400 anos para ser declarada santa da igreja. Olha que coisa, né? Parece que ela quis ensinar para nós esse modelo da paciência. E eu gostaria de também lembrar que mensagem Rita deixa para cada um de nós. Para as mulheres, Rita anuncia o evangelho da liberdade feminina. Liberdade de filha, esposa, mãe, viúva e religiosa. Ser aquilo que Deus quer e não ser aquilo que o mundo me impõe. Ela tem essa beleza de ter passado por todos os estados de vida. Todos. Olha que beleza, né? Filha, esposa, mãe, viúva e freira consagrada. É muita graça de Deus. Para os maridos e mulheres, Santa Rita deixa o evangelho da fidelidade, do perdão. Que entre marido e mulher haja perdão um para com o outro. Quem erra merece ser ajudado e não condenado por nós. E foi isso que Rita fez. Porque hoje, em qualquer circunstância, passar por o que ela passou, abandonava o matrimônio. Mas ela honrou esse matrimônio e pela sua oração, converte seu marido. Aos pais, Rita anuncia o evangelho da coerência. A melhor maneira de educar um filho é pelo exemplo, é com a oração da família. E ela soube fazer isso. Tanto é que preferiu a morte do que a perdição dos filhos. Para os jovens, ela anuncia o evangelho da esperança, da humildade, da obediência e generosidade, porque a vida só tem sentido porque Deus nos ama. Porque se Deus não nos amasse, não faria sentido vivermos. Para aquelas pessoas que sofrem, e quando a gente olha nesta igreja, crianças, adultos, homens, mulheres, idosos, idosas, aí na cadeira de roda, aí com a sua sonda, aí com o seu sofrimento carregado
das doenças que trazem no seu corpo. Hoje, Santa Rita quer dizer para você, ela anuncia o Evangelho do crucificado, e é este crucificado que vai dar fortaleza para cada um de vocês carregar a cruz, porque Deus é compaixão e Ele sofre com cada um de nós. E por fim, para todos nós, Rita quer anunciar o Evangelho da paz universal, para que sejamos todos sempre irmãos e irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.